Muito bem, boa tarde a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Meu nome é Lúcio Sátiro, sou católico, fui protestante, participei de diversas religiões e ultimamente vendo um vídeo que foi veiculado por meu irmão de fé, Daniel Silveira Fonteles, sobre um tal pastor, o nome do cara é muito esquisito, Aijalon, com gravíssimas ofensas a Maria Santíssima, eu resolvi fazer esse breve vídeo, eu que costumo fazer vídeos grandes, espero que esse vídeo não fique muito longo, e vou fazer aqui uma breve refutação, claro, não querendo exaurir um tema tão importante. O pastor, no vídeo dele, pastor que não tem autoridade para nada, que não tem sucessão apostólica, ele não tem ligação histórica com os apóstolos, a ligação máxima que ele pode ter é com Lutero, e ele não tem autoridade apostólica para pastorear nem sequer um bando de baratas, que irá seres humanos. Ele, no máximo, vai poder enganar as pessoas da seita que ele frequenta, que ele participa e que ele se faz de chefe para poder melhor passar. Muito bem, o pastor, no seu vídeo, afirmou que Maria não merece ser louvada, que Maria não merece ser venerada e que fez uma gravíssima acusação, inclusive incorrendo em crime previsto aí no artigo 208 do Código Penal, no qual ele fala que ali é um demônio, se referindo à imagem de Maria Santíssima. Até porque esse povo protestante é histérico, é um povo esquizofrênico e tem a mesma postura dos pagãos. Quando olham para uma imagem, ou veem um demônio ou veem um Deus. Né? Enquanto que nós católicos olhamos de forma muito mais serena para as imagens, de forma muito mais madura, e vemos as imagens como Jesus fez. Mas eu gostaria de começar esse vídeo jogando aqui na cara do pastor algumas passagens bíblicas que os servos de Deus, eles são, desde Gênesis até Apocalipse, eles são altamente honrados, altamente venerados. Não porque eles próprios sejam pessoas santificadas, sejam pessoas endeusadas, não. Eles são venerados porque eles estão a serviço do Deus vivo, estão representando o Deus vivo. Está lá em 2 Coríntios 5:20, São Paulo vai dizer que nós somos representantes de Deus e Deus fala por nosso intermédio. Então, antes de tocar propriamente no assunto de Maria Santíssima, eu gostaria de fazer um preâmbulo aqui mostrando a esse ignorante bíblico, né, a esse camarada satanista, endemoniado é o Senhor. Não é que a imagem de Maria Santíssima seja um demônio. O Senhor é que é endemoniado. O Senhor é que serve ao engano. O Senhor é que serve à mentira. Tá certo? Então, vou passar aqui. Isso é Bíblia, viu, pastor de Araque? Isso aqui é Bíblia. Vou passar algumas passagens, vou ler algumas passagens que provam que os santos do Senhor, Deus tem uma comunhão tão grande com os santos dele, que Deus quer e exige que nós veneremos, nos prostremos diante da autoridade desses santos, justamente porque eles falam em nome de Deus. Eles não falam em nome próprio, eles não falam para se engrandecer, eles falam em nome de Deus. E o que eles falam são palavras de Deus. Tá certo? Senão você não creria na Bíblia, que a Bíblia foi escrita por pessoas santas. Ok? Então vamos lá. A primeira passagem está na comunhão, na glória que Jesus dá aos santos. Está lá em São João 17:22. Jesus, orando ao Pai, diz o seguinte: dei-lhes a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um. Primeiro ponto. Né? Jesus dá a glória que ele recebeu, ele divide com os apóstolos. A segunda passagem, lá de 2 Crônicas 36:12, em que Deus se irritou com o rei Zedequias, eu chamo Zedequias, mas tem pessoas, tem versões de Bíblia que chama Sedecias, eu chamo Zedequias, porque Zedequias não se humilhou aos pés de Jeremias, que era santo, e era profeta que falava por Deus. Capítulo 36, versículo 12. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Terceira citação que eu quero fazer é de Números, capítulo 12, versículo 8, em que Maria e Arão, irmãos de Moisés, invejaram Moisés e Deus os repreendeu, inclusive deixou Maria doente. Ok? Então a comunhão de Deus com Moisés era tamanha que nem sequer falar mal de um santo como Moisés a pessoa poderia, nem sequer o irmão dele. Veja, boca a boca, isso é Deus falando sobre Moisés. Boca a boca, falo com ele claramente, não em enigmas, pois ele contempla a face do Senhor, pois não temestes
falar contra meu servo, contra Moisés. Então Deus está chamando Maria e Arão a responsabilidade. Vem cá, por que foi que vocês não temeram falar do meu servo Moisés? Será que Deus estava idolatrando ou incentivando a idolatria a Moisés? A quarta passagem é muito pesada para os protestantes. O protestante hipócrita que vê o católico beijar uma imagem, colocar a mão na boca e levar uma imagem, ficam com mimimi falando besteira na internet. Ah, católico idólatra, católico isso, católico aquilo. Eu vou mostrar aqui uma passagem de Isaías 49, 23, em que Deus ele diz que vai obrigar pessoas a lamberem o pó dos pés de seus servos. Isso é muito pesado para um protestante aceitar. Eu acho que o protestantismo tinha que arrancar também Isaías 45, 49, Isaías 60 da Bíblia deles. Vou ler aqui a passagem. E os reis serão teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Lamberão o pó dos teus pés. O que é que um protestante hipócrita diria se visse um católico falando sobre isso? Chamaria o católico de idólatra. Pois está aqui, Isaías 49, 23. A quinta passagem é Apocalipse 3,9. Essa também é bem pesada, porque em Apocalipse 3, do 7 ao 9, especificamente no versículo 9, Deus diz que vai mandar pessoas, falsos judeus, irem se prostrar e adorar aos pés do presbítero, a Bíblia fala anjo, mas a gente sabe que é presbítero, da igreja de Filadélfia. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Essa locução adorem está na João Ferreira de Almeida, nas outras versões está se prostrem a seus pés. Okay? Será que Deus estaria incentivando a idolatria ao presbítero da igreja de Filadélfia? Pastor ignorante, hipócrita, farsante. O senhor não tem autoridade para pastorear nem rato, que dirá seres humanos. Não tem autoridade dada por Deus para pastorear ninguém. E fica falando bobagens e cometendo blasfêmias, incorrendo aí em Romanos 8, 30, 34. Quem tentará acusação contra os santos do Senhor? É Deus quem o justifica. É o Senhor que vai ter que se justificar diante das graves ofensas que o Senhor está fazendo à imagem de Maria Santíssima. Ok? Sexta passagem. Deus escolheu Moisés e Arão, inclusive, para desempenhar o papel de Deus perante Faraó e perante o povo de Israel, futuro povo de Israel. O Senhor disse a Moisés, vê, eu vou fazer de ti um Deus para o faraó e teu irmão Arão como teu profeta. E agora, será que Deus está incentivando a idolatria? Hein, pastor Eco? Seu irresponsável. Não tem o que falar, não? Não tem o que debater? Não tem conhecimento bíblico? Então não vá gravar vídeo falando besteira. Tá certo? Então eu poderia citar muitas outras passagens. Por exemplo, Daniel 2, 46, 47. O rei mais poderoso da época, rei Nabucodonosor, o rei dos reis, como o próprio Daniel chama, que é um título que depois vai ser utilizado para Jesus. Daniel diz que Nabucodonosor é rei dos reis. Procure na sua Bíblia. Leia a Bíblia. Leia com seriedade, com honestidade. Então Nabucodonosor, vendo que Daniel era o único, o Deus de Daniel era o único a dar o sentido correto dos sonhos, ofereceu a Daniel um incenso e um sacrifício. Incenso, eu vou ler aqui a passagem, que diz o seguinte, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso a Daniel. Por que Deus não reprovou Daniel? Daniel era o profeta predileto de Deus. Por que Daniel não rejeitou? Aqui vem o versículo seguinte, que prova que quando a gente venera um santo, a gente venera um santo não por causa dele em si, sozinho, isolado de Deus, mas em função de Deus. Em função, por causa de Deus, em conexão com Deus. Porque esse santo, esse profeta, esse santo cristão, ele representa Deus, 2 Coríntios 5:20. E é no versículo 47 que tudo fica mais claro. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Ora, então o rei fez ali um sacrifício em honra de Daniel e, ao mesmo tempo, em honra do Deus de Daniel. Ou seja,
A gente só venera um santo porque ele está representando o único Deus verdadeiro. Se esse santo estivesse representando, sei lá, um Deus falso de alguma outra religião, a gente não daria a mínima, porque esse santo não está representando o Deus verdadeiro. Isso até uma criança de 10 anos compreende. Mas esse dissimulado, né, que se faz aí de desentendido, de que não tem, ou realmente talvez não tenha discernimento nenhum, para falar das imagens sagradas da Igreja Católica. Eu poderia gravar um vídeo aí com 2 horas dando aula sobre imagem para ele, e explicando para ele, convencendo a ele, ou se ele não quisesse convencer, porque protestante não tem honestidade intelectual, o que é uma imagem pagã, que é uma coisa falsa, e o que é uma imagem sagrada, que é uma coisa que Deus manda fazer para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. Mas tem também o capítulo 11 de Hebreus. Todo o capítulo 11 de Hebreus é uma veneração aos santos da antiga aliança. E bem mais, o autor de Hebreus fala que esses santos eram tão especiais que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Será idolatria? Pastor. Pastor de ninguém. Pastor sem autoridade, que o senhor não tem autoridade regressiva, o senhor não tem ligação com os apóstolos. Só quem tem a Santa Igreja Católica, o senhor não tem ligação nenhuma. Tem também Atos, capítulo 5, versículo 13, em que no grego original é utilizada a palavra megas, megalinem, que significa engrandecimento. Essa palavra é usada no magnificar com Maria para se referir a Deus, lá em Lucas 1. Mas lá em Atos 5,13, é dito que o povo de Jerusalém não tinha muita coragem de se ajuntar aos apóstolos, aos discípulos de Cristo, mas todos tributavam a eles grandes louvores. Assim que está nas versões em português. Mas em grego é empregada a palavra megalinem, que significa engrandecimento. Os apóstolos eram engrandecidos, eles eram venerados. Agora, eu quero, partindo aqui para o assunto de Maria Santíssima, que ele disse que não merecia nenhum tipo de louvor e veneração, eu quero aqui partir para Provérbios 31:30, está na sua Bíbliazinha, João Ferreira de Almeida, que diz o seguinte: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Agora, se a mulher que teme o Senhor será louvada, imagine a mulher que gera o Senhor da sua própria carne. Porque o verbo é espírito. Antes dele se encarnar como Jesus Cristo, o verbo não tinha carne. A carne que ele teve é a de Maria. Ela contribuiu para a salvação, por isso é medianeira. Ela contribuiu à salvação da humanidade usando sua própria carne. Porque o verbo não tinha carne. Primeiro, o anjo substituiu o nome de Maria pelo título dela. Isso aqui é importante. Tem protestante que diz assim, mas é só um cumprimento. Mentira. Quando você cumprimenta uma pessoa de forma comum, você cumprimenta ela pelo nome. O cumprimento do anjo aqui não foi um cumprimento comum. Ele substituiu o nome de Maria pela condição dela de plenitude da graça. Que karitomene, em grego. Plenitude da graça. Alguns chamam que charitomene. Ela já era plena da graça, a única criatura que era plena da graça, quando todas as outras estavam debaixo da lei de Israel. Só ela. Porque São João vai dizer que por Jesus, com Cristo Jesus, vieram a verdade e a graça. Mas quando você lê Lucas 1, você percebe que essa graça, Jesus já planificou sua mãe de graça justamente para nascer nela. Em plena época da lei, ela já era cheia de graça. Tá certo? Essa é a observação número 1. A observação número 2, pastor Eco, é que Deus louva Maria pela boca de Santa Isabel. Santa Isabel era uma mulher perfeita, era uma mulher santa. Tanto ela como Zacarias, está lá em Lucas, capítulo 1, ambos eram irrepreensíveis diante do Senhor. Sabe o que significa irrepreensível? Plenamente santo. E aí Santa Isabel, que não sabia de nada do que tinha acontecido com sua prima, porque Maria tinha acabado de chegar. Portanto, Isabel não falou com conhecimento humano. Quem falou por Isabel foi Deus, foi o Espírito Santo, que é Deus. E Isabel, em alta voz, ou seja, aos gritos, começou a louvar Maria Santíssima. Ou seja, Deus
louva a sua criatura mais perfeita, porque quando Deus louva uma criatura como Maria, é uma forma de Deus louvar a si próprio, porque foi Ele que criou ela. Foi Ele que preparou ela. Então Deus pode se gabar. Deus pode louvar e se gabar de suas criaturas, de suas obras perfeitas, que são obras das mãos dele. Ele pode se gabar. Fui eu que fiz, eu sou Deus. Essa criatura que eu fiz é perfeita. Ela é sem pecado. Porque meu filho não vai encarnar numa pessoa pecadora. Ele não vai unir a natureza dele com uma pessoa pecadora, que seria blasfêmia. Então vamos aqui para São Lucas, capítulo 1, do versículo 41 a 43, que diz o seguinte: ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Não tem o que falar. Isabel não sabia de nada do que tinha acontecido com a prima dela. Foi escutar a voz de Maria e já o Espírito Santo tomou de conta de Isabel. E a criança estremeceu no útero de Isabel. E Isabel exclamou em alta voz, ou seja, gritando, com voz exagerada, falando alto: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E aqui o Espírito Santo nos ensina que receber Maria em casa é motivo para muita honra, uma honra até imerecida para Santa Isabel. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Ou seja, para alguém que tem o Espírito Santo, louvar e venerar Maria é uma grande honra. Para o Senhor, que não tem Espírito Santo algum, mas o espírito do engano, louvar Maria é antibíblico. Só que a Bíblia prova que não. O Senhor não engana ninguém. Está aqui na Bíblia. A Bíblia prova que não. A Bíblia prova que o próprio Deus louvou a sua criatura, porque foi Ele que fez, foi Ele que preparou. É produto e obra das mãos dele. E você não pode denegrir uma obra do Senhor. Então, Santa Isabel, quando fala isso, o que é que Deus fala isso por Santa Isabel? Deus vai citar Deuteronômio 28:4, uma parte de Deuteronômio 28:4. Por quê? O que é que diz lá em Deuteronômio? Em Deuteronômio capítulo 28, Deus vai estabelecer para Israel as condições para que Israel seja abençoado. E ele diz o seguinte, no versículo 1: se obedecerdes fielmente à voz do Senhor, teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que eu te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima das nações da terra, assim como elevou Maria acima de todas as mulheres. Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão, se obedecerdes à voz do Senhor teu Deus. Aí vem, eu pulo aqui para o versículo 4, que é o versículo que Santa Isabel cita, que o Espírito Santo cita por Santa Isabel. Será bendito o fruto de tuas entranhas. E continua, mas eu quero focar nessa parte. Será bendito o fruto de tuas entranhas. Então Deus, pela boca de Santa Isabel, que não sabia de nada que tinha acontecido a Maria, cita Deuteronômio 28:4 como forma de dizer: está aqui a minha criatura que é perfeita em obediência e humildade. Está aqui. Tanto Maria como Jesus eram exemplos perfeitos de obediência e de humildade, de mansidão e de temor ao Senhor. Tanto Maria como Jesus. Dois exemplos perfeitos de obediência. E quando Maria começa a louvar a Deus no Magnificat, ela repete as palavras de Ana. A fórmula que Maria utiliza, quando ela louva a Deus, a minha alma bendiz o Senhor, é a mesma fórmula das palavras de Ana, mãe do profeta Samuel, quando louvou a Deus depois de ter o filho. Porque Ana era humilhada porque não tinha filho. Se sentiu humilhada quando teve o filho, ela tem o louvor dela, está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo de 1 a 10, e a fórmula, a estrutura das palavras de Maria repetem o louvor que Ana deu ao Senhor. Tá certo? Eu quero também aqui citar São Lucas, capítulo 24, 44, porque quando Jesus ressuscitou, aqui é que está o verdadeiro conhecimento de Bíblia. É quando você faz exegese, pesquisa séria, vai pesquisar profundamente a Bíblia, ao invés de estar gravando vídeo para falar besteira na internet, para falar leviandade. Depois, isso aqui é Jesus, depois lhes disse: isto é
o que vos dizia quando eu ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lei, profetas e salmos. Vamos ver agora o que é que tinha nos salmos sobre Jesus. E ele explicou isso aí para a galera depois que ele ressuscitou, viu? Porque depois ele foi o que é que estava aqui escrito sobre mim nos salmos, na lei, nos profetas. Ele foi explicando e foi mostrando, tá certo? Primeira citação do Salmo 22. Tem protestante que diz que Jesus não fala na mãe dele. Pois no Salmo 22, ele fala, sim. Salmos 22, versículos 10 e 11. Sim, fostes vós que me tirastes das entranhas da minha mãe, e seguro me fizeste repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Agora nós vamos para o Salmo 44. Jesus não disse, não lembrou aos discípulos o que estava escrito nos Salmos sobre ele? O que tem no Salmo 44 sobre Jesus? Né? Salmo 44 é da Bíblia Católica. Eu acho que na Bíblia Protestante é o 45. Aguçadas são as vossas flechas. Aqui o Salmo está falando de Cristo. Aguçadas são as vossas flechas. A vós se submetem os povos, os inimigos do rei perdem o ânimo. Aqui a passagem citada em Hebreus 1. Vosso trono, ó Deus, é eterno, e de equidade é vosso cetro real. Amais a justiça e detestais o mal, pelo que o Senhor, vosso Deus, vos ungiu com óleo de alegria, preferindo-vos aos vossos iguais. Continua falando sobre Jesus. Agora, Salmo 44. Exalam as vossas vestes perfumes de mirra, aloés e incenso. Do palácio de marfim, os sons das liras vos deleitam. Filhas de reis formam o vosso cortejo. Vosso de quem? De Jesus. Posta-se à vossa direita a rainha, ornada com ouro de Ofir. Aí eu pergunto a você, que rainha é essa? Direita de quem? Está falando de Jesus. Quando diz posta-se, se coloca-se à vossa direita, está falando a direita de quem? A direita de Jesus. A rainha. Que rainha é essa? Ora, Jesus nasceu na casa de Davi. A casa de Davi começa em Salomão. E Salomão institui o cargo político de rainha-mãe, Gebirá. E todos os reis, a partir de Salomão, até o exílio de Babilônia, até a deportação, vão ter esse cargo. Teve uma rainha que teve esse cargo tirado, destituído. Ela foi destituída do cargo por causa de idolatria. Mas a figura desse cargo é da rainha-mãe, dentro da casa de Davi. Não teve nenhuma outra casa real de Judá ou de Israel, só na casa de Davi que houve a figura da rainha-mãe. E Jesus nasceu de que casa? Na casa real de Davi. Portanto, Davi e Salomão são figuras de Jesus. Betsabeia, mãe de Salomão, é uma figura de Maria, uma figura imperfeita. Figuras são sombras imperfeitas daquele protótipo perfeito que vai ter lá na Nova Aliança. Tá certo? Postas-se à vossa direita, a vossa de quem? De Jesus. Então, à direita de Jesus tem a rainha, adornada com ouro de Ofir. É Apocalipse 12. A mulher vestida de sol. Olha aí. O ouro com o sol. Né? Vou fazer aqui um paralelo entre o que diz São Lucas e o que diz os Salmos. E Apocalipse também. Tá bom? Vamos lá, continua no Salmo 44. Ouve, filha, vê, presta atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Da tua beleza se encantará o rei. Que é esse Deus? Ele é teu Senhor. Rende-lhe homenagens. Aí nós vamos ver o rei se agradando de Maria nas palavras do anjo. Ave que caritomene. O Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E rende-lhe homenagens, o salmo mandando essa mulher render homenagens a Deus, é do magnificar. A minha alma engrandece ao Senhor. Continuando o Salmo 44. Habitantes de Tiro virão com seus presentes, próceres do povo, e implorarão teu favor. Pastor, você está lembrado de São João? Em que eles imploraram a Maria para ir pedir a Jesus porque o vinho tinha acabado? Por que não foram falar direto com Jesus? Né? Ele já não tem mais vinho. Ora,
cabia a Maria isso aí? Por que os donos da festa não chamaram diretamente Jesus? Próceres do povo implorarão o teu favor. Continuando. Tomarão os vossos filhos o lugar dos vossos pais. Vós os estabelecereis príncipes sobre toda a terra. Quem é? Quem são os filhos de Maria? São os filhos da igreja, são a descendência da mulher. Lá em Apocalipse 17. Aliás, Apocalipse 12, versículo 17. A descendência da mulher. São os filhos dela. Somos nós católicos. Que somos perseguidos pela descendência do dragão, que são vocês, protestantes. E os filhos, a descendência da mulher, são reis sobre a terra. Sabe por quê? Eu vou mostrar aqui. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte. E deles fizestes para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Em algumas versões tem reinarão sobre a terra. Cristo, evidentemente, ofereceu aos santos o reino. O reino. Então os santos reinarão. Então, inclusive, os santos julgarão os anjos e o mundo. Julgarão o Senhor também. Para o Senhor deixar de cometer blasfêmia, de ser blasfêmio, de ser sujo, mente suja, alma de porco, alma cebosa. Celebrarei o vosso nome através das gerações, e os povos vos louvarão eternamente. É preciso dizer que Jesus e Maria são louvados eternamente? Vos louvarão. Louvarão os dois, a Cristo e a Maria. Especificamente sobre Maria, está aqui. Porque olhou, Lucas 1,48, porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Maria fazendo uma profecia inspirada pelo Espírito Santo, dizendo que todas as gerações da humanidade, a partir dela, a louvariam, a elogiariam, enalteceriam. Por quê? Porque Maria é melhor do que as outras pessoas? Não, porque ela é a mãe de Deus. Se você sabe quem é Deus, a grandeza, a magnificência de Deus, a pureza e a santidade de Deus são imensas. Se você sabe quem é Deus, você sabe que a mulher em que Deus encarnou merece ser louvada, merece ser engrandecida e enaltecida. Por quê? Em função de Deus. Não é ela sozinha. O santo não é ninguém sozinho. É em função de Deus. E com relação especificamente às imagens, eu gostaria de dizer para todos, católicos e protestantes, que o templo de Jerusalém era abarrotado de imagens. Está lá em Ezequiel 41, versículo 17 ao 25. Por dentro e por fora, porque o povo não entrava dentro do templo, quem entrava eram os sacerdotes, entravam no santo, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santo dos santos, que era o Santíssimo. Mas o povo ficava do lado de fora. Aí você diz assim, Lúcio, mas aí quer dizer que o povo não se prostrava diante das imagens? Negativo. Negativo. Se prostrava assim. Porque em Ezequiel 41 diz que por dentro e por fora do templo, em todo, ao redor das paredes, em todo lugar, não tinha lugar para você colocar um dedo, era tudo cheio de imagens. Inclusive imagens de homens. Porque os anjos, os querubins, eles tinham dois rostos, de leão e de homem. Primeira coisa no pátio que você via eram 12 bois de escultura segurando mais de fundição. Aí o camarada não tem conhecimento de nada, eles começam a ilustrar livros, bíblias e etc. com templos todo liso, com as paredes lisas. Mentira, até nas portas tinha imagens esculpidas na madeira das portas, no material das portas. Por dentro e por fora. E eu vou provar para os senhores, só nos Salmos, tem outras passagens. Vou citar aqui alguns Salmos que provam que o templo, olha, Levítico 19, 30, ou é 30 e 19, eu acho que fiz um trocadilho aqui. Procurem na sua Bíblia, Levítico 19, 30 ou 30 e 19, onde Deus manda temer, timios em grego, temer, ou seja, venerar, ter temor reverencial pelo templo dele. Pelo templo dele. Não é apenas por Deus, mas pelo templo. Meu templo reverenciareis, ao meu templo vocês reverenciem. Está lá em Levítico 19. Tá certo? E as pessoas que se prostravam diante do templo para falar com Deus, elas não viam Deus. Elas se prostravam diante de quê? De imagens. Das imagens do templo, das imagens do servo de Deus. Porque Deus nunca foi visto por ninguém. E ele se fazia representar pelas imagens de seus servos, os santos anjos. Os santos anjos. Salmos 5, 7. Salmos 23, 6. Salmos 27, 4. Salmos 65, 4. Salmos
68, 29, Salmos 84, 10, Salmos 99, 5 e especialmente, para finalizar, 2 salmos em que Salomão diz que vai se prostrar diante do templo diante da arca. Salmos 132, 8 e 138, 2. É também um trocadilho. Salmos 132, 8 e Salmos 138, 2. Eu poderia falar aqui sobre Êxodo, sobre Números 21, Êxodo 25, que Deus manda fazer imagens. Deus, inclusive, dá espírito de sabedoria para que Hirã e outras, Oliabe e outras pessoas ensinem como fazer imagens e se façam trabalhos perfeitos na prata, na madeira, entendeu? Para enfeitar o templo, porque as imagens elas cumprem 2 funções, né? Elas são para veneração e são também arte sacra. A Igreja Católica chama de arte sacra. Né? Você vai para Minas Gerais, você vê as imagens ali feitas por Aleijadinho, são imagens muito bonitas, muito bem feitas, então você aprecia a benfeitura daquelas imagens. Né? Então é a função de sacralidade da arte, a arte cristã. Né? Os cristãos sempre estiveram ligados à arte, a arte paleocristã, desde os primeiros dias do cristianismo. Você falar de Lucas 21, 5, em que os apóstolos na frente de Jesus veneram aquelas imagens que adornavam as paredes do templo. A Bíblia não fala que eram imagens, ela fala que eram dádivas. Aí você vai fazer exegese com Êxodo, e você vai ver que Deus pediu ao povo de Israel que lhe dessem de presente. Aí o povo deu ouro, deu prata, deu pedras preciosas para fazer o templo e enfeitar as paredes do templo. Enfeitar com o quê? Com imagens. É preciso não apenas ler Bíblia, pastor, é pesquisar, entender profundamente, fazer exegese, cruzamento de dados, cruzamento de informações. Para não sair falando bobagem na internet, cometendo crime e calúnia. E falando blasfêmia. Então fica aqui esse meu breve vídeo. Eu gostaria que fosse um vídeo menor, já está com 32 minutos. E posteriormente eu vou gravar um vídeo refutando um imenso vídeo de praticamente 3 horas de duração do protestante chamado Pedro Gaião. Outro, assim, o cara fala um monte de baboseira, mistura coisa com coisa, prosquineses, com latria, e diz que prosquinese nem sempre é latria. Enfim, nós iremos gravar esse vídeo em refutação a isso. Mas esse pastor protestante, ele devia estudar a Bíblia com seriedade. Coisa que os protestantes não têm. Porque a relação de protestante com a Bíblia, meu irmão, é tudo fajuto. Pega as partes que convém, joga na cara das pessoas, e as partes que não convém, eles escondem. Escondem. E a Bíblia está aí. Eu podia citar aí dezenas e dezenas de passagens que os santos foram venerados, que Maria é venerada. Inclusive, Jesus manda aquela mulher, acho que era Maria também o nome dela, ou Marta. As pessoas aí pesquisam melhor. Ele manda preservar a memória daquela mulher que chorava abraçado com os pés dele, perfumava o corpo dele e enxugava os pés com os próprios cabelos. Ele manda, onde esse evangelho for pregado, em memória dela será contado o que ela fez por mim. Salmos, Provérbios, diz que a memória do justo é abençoada, a memória do justo não se perderá, enfim. Então o que é que os protestantes fazem? Como eles têm ódio dos santos, porque eles não querem ter santidade, porque santidade implica em renunciar a esse mundo material em que eles põem a confiança deles, a esperança deles nesse mundo, eles odeiam os santos. Porque eles, não satisfeitos em isolar os versículos da Bíblia, em isolar um livro do outro, eles também isolam Jesus, que é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, muito obrigado pela sua atenção. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.